Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, nos encontramos neste sábado da segunda semana da Páscoa. O evangelista que hoje nos fala é São João. Ouçamos o que ele nos diz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar. Entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros, quando enxergaram Jesus, andando sobre as águas e aproximando-se da barca, e ficaram com medo. Mas Jesus disse: Sou eu, não tenhais medo. Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, o Evangelho de hoje é uma continuidade do Evangelho de ontem. Depois que Jesus Cristo saciou a fome daquela multidão que o seguia, ele dá continuidade à sua viagem. Primeiro, nós nos encontramos diante de um Cristo que não sacia somente a fome das pessoas, mas também diante de um Cristo que estende as mãos para cada um de nós. Primeiramente, o evangelista João enreda neste texto do Evangelho de hoje a seguinte afirmação de Jesus: Sou eu, não tenhais medo. Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, é aquele que nos dá serenidade, é aquele que nos dá tranquilidade quando o barco da nossa vida está prestes a naufragar. Quando nós nos encontramos naquelas ondas agitadas, muitas vezes, do nosso cotidiano. E hoje nós podemos nos colocar como protagonistas deste Evangelho, deste cenário. Muitas vezes em nossas vidas nós também, assim como os discípulos, nós experimentamos o medo, a angústia, a incerteza, a falta de esperança. E muitas vezes nós nos decepcionamos com Deus quando Ele não age conforme os nossos critérios. Meus irmãos, minhas irmãs, os discípulos são aqueles que confiam nessa presença contínua de Jesus Cristo em suas vidas. Mesmo diante daquele mar agitado e mesmo vendo Jesus vir ao encontro deles, eles experimentam um certo medo. Assim somos nós em nossas vidas. Nós também temos medo das coisas incertas do nosso cotidiano. E Jesus Cristo nos conduz a um porto seguro, porque quer que nós sejamos homens e mulheres livres do medo. E nós, assim como os discípulos, devemos estender a mão a este Cristo que vem ao nosso encontro, deixando que Ele possa nos tranquilizar, acalentar o nosso coração e as nossas vidas. Meus irmãos e minhas irmãs, devemos aprender a distinguir a voz de Cristo, a acolhê-lo com alegria e sem temor na nossa vida. Quando Jesus Cristo diz: Não tenhais medo, sou eu, Ele não fala somente aos discípulos, mas fala a cada um de nós. Mesmo na tempestade, mesmo quando o mar está agitado e quando nós não temos a certeza para onde nós iremos, Cristo vem ao nosso encontro, como vos dizia, acalentar o nosso coração. Ele recolhe em suas mãos, na sua barca, os nossos medos e as nossas incertezas e nos conduz àquele porto seguro que é o coração do Pai. Aprendamos, portanto, meus irmãos e minhas irmãs, ouvir a voz de Cristo naquele mar tumultuado que muitas vezes se transforma a nossa vida. Que Deus abençoe seu dia, paz e bem.